já sentiu que suas emoções estavam completamente fora de controle e não sabe como lidar com isso? Bem-vindo ao episódio de hoje do nosso podcast Superando os Desafios Afetivos, um programa que fala de saúde, psicologia, espiritualidade e bem-estar de vida. Eu sou Iraci Campos e o nosso episódio de hoje recebemos o nosso convidado querido, Dr. Leonardo Machado. Ele é médico psiquiatra, professor da Universidade de Pernambuco, com mestrado e doutorado em neuropsiquiatria e ciência de comportamento, especializado em terapia cognitiva e também gerencia o Centro de Saúde Mental da Mansão do Caminho. O episódio de hoje nós vamos falar como a terapia cognitiva comportamental pode ser uma ferramenta poderosa para os seus desafios e também os desafios dentro da espiritualidade. Seja bem-vindo ao nosso podcast, Dr. Leonardo. Primeiro, muito obrigado pelo convite, Iraci. É um prazer estar aqui comungando desse espaço, tentando superar os desafios afetivos. É muito difícil, né? A gente olhar no mundo de hoje e ver tantos problemas, tantas dificuldades, tantos transtornos mentais e, o pior, o desafio comportamental. Como é que, dentro da área, o doutor enxerga isso e pode se trabalhar isso para uma qualidade de vida melhor? Primeiramente, fazendo uma alusão ao nome do programa, o conceito de superar. Qual o conceito de superar? Curiosamente, esse conceito chega na ciência, chega na psiquiatria, chega na psicologia. Hoje falamos de superação como se fosse a tradução de uma palavra em inglês chamada recovery. Porque se fosse traduzida literalmente, recovery seria recuperação. Sendo que recuperação, às vezes, dá a ideia de cura, de você sanar um problema, para então você poder entrar em outro patamar. E, na verdade, o que o recovery diz não é isso. Ele vai dizer que o mais importante do que curar determinada enfermidade é você estar com a vida com propósito, satisfeito, se sentir engajado, porque isso dá uma sensação de preenchimento. Esse movimento ele começa ali, especialmente nos Estados Unidos, com pacientes que tinham câncer. Porque às vezes um câncer que não conseguia ser totalmente curado, mas os pacientes conseguiam retomar as suas vidas em paralelo. E a partir daí, o movimento do recovery, ele vai criando amplitude e vai atingindo também os transtornos da psiquiatria. Percebendo que é o seguinte, há pessoas que têm transtornos que não conseguem ser curados, por exemplo, um transtorno bipolar, que atualmente a medicina não consegue curar, mas consegue diminuir os sintomas e consegue fazer com que a pessoa volte a uma vida funcional. E além de uma vida funcional, uma vida com sentido. Nessa perspectiva, a tradução para o português de recovery acaba sendo superação. E hoje na literatura médica nós temos aí livros, por exemplo, um amigo, colega, professor da Unifesp, ele traz aí casos de superação em esquizofrenia, em que ele traz casos reais. Esquizofrenia é outro diagnóstico da psiquiatria que a gente não consegue curar, mas conseguimos abordar a superação. Nessa perspectiva, mesmo a existência de um problema, eu faço o tratamento médico, faço o tratamento psicológico, meus sintomas diminuem, ficam relativamente controlados, que antigamente era o único parâmetro da psiquiatria, diminuir sintomas. Aí vem um outro parâmetro. Com isso, eu consigo entrar numa vida funcional, voltar a trabalhar, voltar a ter uma ocupação social, que foi um segundo parâmetro. E aí eu atinjo um parâmetro maior, que é do recovery, que é da superação. Além de eu funcionar, eu me sinto bem. Porque às vezes eu posso funcionar no trabalho, fazer as coisas, mas de forma desmotivada, sem ânimo, sem alma, sem sentido, sem me sentir completo, né? Sem sentir algum nível de plenitude. E a superação atinge, além da funcionalidade, o bem-estar. Então, me parece que tanto a proposta do programa tem sentido, quanto a própria proposta de uma visão espiritual da vida faz sentido. Quando pensamos que, às vezes, uma doença não consegue ser curada no corpo, mas aqueles que temos uma visão espiritual, essa não cura de um corpo não significa a não cura de uma alma, a não cura de uma questão mais profunda.
Agora, quando uma pessoa está passando por uma dificuldade extremamente incômoda, dolorosa, porque a gente sabe que quando a pessoa tem algum tipo de transtorno, alguma coisa assim, num núcleo familiar, acaba que aquele núcleo todo acaba adoecendo se aquela pessoa não tratada, né? Então, no caso de uma ansiedade, um quadro de ansiedade agudo, de uma depressão, como isso pode ajudar ela? Vamos pensar numa linha de terapia cognitiva comportamental. Uma primeira abordagem seria mais superficial, entender os pensamentos automáticos, aqueles pensamentos mais espontâneos que vêm diante dessa situação de dor, diante dessa situação de desafio, quer seja por uma doença pessoal, quer seja por uma doença familiar. E aí vem pensamentos automáticos distorcidos do tipo, eu sou um fracasso, eu não consigo, eu sou uma mãe ruim, eu sou uma mãe péssima, eu sou um filho ruim, ou seja, uma série de distorções que não correspondem à realidade, porque a distorção vem como se eu fosse totalmente desprezível. Não é que eu não sou capaz de algumas coisas, é que eu sou totalmente incapaz. Entendendo esse nível mais superficial, que a terapia cognitiva chama de pensamentos automáticos, de distorções cognitivas, eu posso fazer um salto um pouco mais profundo e entender os mecanismos comportamentais que eu tive ao longo da vida, na relação familiar, como eu me relaciono com meus irmãos, com minha mãe, a minha mãe comigo, e esses mecanismos a gente chama de pressupostos subjacentes ou regras. Essas regras, elas acabam gerando comportamentos. Então, por isso que a gente fala, olha, não adianta só, às vezes, entender os pensamentos distorcidos e combatê-los com o questionamento socrático que a gente coloca, né? Questionar a veracidade deles. Às vezes precisa mudar um padrão de comportamento. Mas para entender o padrão de comportamento, a via de acesso inicial são os pensamentos automáticos. Aí a gente começa a aprofundar as relações familiares. No íntimo, porém, essas relações familiares, esses comportamentos de segurança que a gente chama na terapia cognitiva, eles já são consequência de crenças nucleares, que são autovisões. Quando a gente fala assim, eu tenho uma autoestima muito baixa. Estima é como eu me percebo, né? Autoestima, como eu me percebo. Essa autoestima, o termo técnico, seria crença nuclear. Me sinto sempre inferiorizada. É uma crença de inferioridade. Eu sou pior, eu sou menos. Então, no final das contas, o que a gente quer para fazer uma superação maior é chegar nesse nível das chamadas crenças nucleares para a gente poder rever essas crenças. E, às vezes, o conflito, a dor, ela é ruim de passar, obviamente. Mas ela traz à tona toda essa, digamos, entre aspas, essa bagunça interna que estava escondida, porque eu faço a seguinte imagem, assim, Iraci. Essas bagunças internas na nossa casa, geralmente fica, se você mora numa casa, fica num porão. Aí você não acessa isso, beleza, não está engarrafando a mobilidade da casa. Se for um apartamento, geralmente tem um quartinho da bagunça, ou tem pelo menos um armário da bagunça. A gente sabe que tem um bocado de bagunça, só que não atrapalha a mobilidade. Tem alguma coisa que fica lá Está lá escondidinho, escondido. fechado. Quando acontece o conflito, o transtorno, acontece que esse conteúdo vai para a sala de casa. Fica visível, todo o tempo visível. Então não é uma coisa nova que aparece, é só porque ele deslocou de um canto mais escondido para um canto mais visível. Biologicamente falando, é a mesma coisa. São memórias que estavam mais escondidas, só que agora elas ficam mais presentes na nossa consciência. Então não é uma nova memória. Então não é o conflito, digamos assim, a doença que gerou tudo isso. Ele só coloca visível. Ele só coloca visível. Então, o momento de adoecimento, ele precisa da abordagem de diminuir sintomas com a psiquiatria, com as ajudas espirituais, com a psicologia, mas ele precisa de um outro olhar. Perceber como sendo uma janela, literalmente, para a alma. Uma janela para essa casa completa e não só para a parte mais bonita da casa. E aí a gente poder trabalhar mais profundamente. Tipo assim, eu tenho que mudar a estrutura. Não adianta eu falar, olha, eu tenho que substituir os meus pensamentos negativos por positivos. Isso só fica algo vazio, não basta. Precisa ir buscar lá na raiz o que é que tá para fazer uma reposição, uma troca, onde vou botar o negativo na lixeira, né? E fazer esse positivo criar raiz. Perfeitamente. Por isso que às vezes as pessoas dizem, ficam até encrencadas assim com
algumas propostas que aparecem no Instagram, tipo assim, pense positivo, mas não é só isso, não é tão simples, né? Seria até, inclusive, perder uma oportunidade de entender o que é que esse negativo traduz de mim, de minha insegurança. Exatamente, porque na verdade esse pensar negativo ele está falando de mim, das minhas dificuldades, das minhas inseguranças, dos meus medos, de situações de risco que eu passei, enfim. E eu tenho que passar a entender aquilo para conseguir modificar o padrão. Seria? Seria isso, seria isso. Às vezes, num segundo momento. A grande questão é que as pessoas, às vezes, não entendem ou distorcem, né? Porque na hora da dor aguda, na hora do sangramento, a gente tem que estancar o sangue. Sim. E aí vem os medicamentos, vem todas as ajudas. A grande parte das abordagens psicológicas vai muito para essa fase. Mas tem um segundo momento, que é um momento, talvez, de aprendizado. E aí eu queria exemplificar com história simples. Ai, ótimo. Né? Porque fica mais visível. De uma pessoa, eu pedi permissão, sempre peço permissão para poder compartilhar, embora eu sempre mantenha o sigilo dos nomes, etc. Mas essa pessoa era um jovem empresário, bem-sucedido, de uma multinacional, já havia morado fora do país e estava lá no meu estado, também a trabalho, a serviço dessa empresa. E ele sempre foi acostumado com os grandes números, né? Muito pragmático, e se surpreendeu quando foi percebendo que estava com depressão. Procurou ajuda, tratou a depressão dele, nunca tinha tido um histórico de depressão antes. Aparentemente as coisas estavam tranquilas, ele estava num momento muito bom da vida dele, do ponto de vista de externalidade, mas algo mexeu nele que ele deprimiu, tanto a parte genética quanto ambiental. Tratamos, depois de um ano. Como se tratava de um primeiro episódio depressivo, era possível, sim, fazer a retirada gradual da medicação. Foi isso que a gente foi fazendo. Mas também, como sou psicoterapeuta, eu sempre levo as pessoas a pensarem sobre os seus processos, em todo o seu momento. Qual foi o gatilho? Qual foi o gatilho? Ou o que é que essa depressão pode ensinar? Às vezes, fica difícil assim, as pessoas identificarem gatilhos propriamente ditos. Porque, às vezes, são coisas muito assim, escondidas, sabe? Às vezes... É muito sutil, né? Muito sutil. Tem um gatilho, por exemplo, de uma outra pessoa, fazendo um parêntese, de ela estava, no momento de vida, de faixa etária e de curso de medicina, semelhante ao da mãe. E a mãe dela, quando passou por aquela etapa de vida, teve depressão também. Só que depressão quando ela estava na barriga da mãe. Uma depressão durante a gestação. E a mãe sempre cuidou, etc. Porque a mãe engravidou de forma não planejada, enquanto fazia o curso de medicina. Nunca reclamou da filha, a uma família amorosa, então ela não teve nenhum grande gatilho. Mas a situação de vida dela se assemelhou ao momento da vida da mãe e ela começou a se sentir um peso. Veja que coisa. Não é que ela fosse um peso, mas é como se fosse uma memória, sabe? Intrauterina ali, uma coisa até meio extraordinária, né? No sentido de não ser tão comum, acionou as entranhas dela, psíquica, né? O lado mais subconsciente. Então, às vezes, os gatilhos não são tão visíveis, está nesse nível. Porém, se a gente pensa noutra perspectiva de o que é que esse processo pode me ensinar? Foi isso que eu fiz para ele. Olha, o que é que você acha que aprendeu com a depressão? Não com a dor da depressão, mas com o tratamento aqui, durante esse período. Ele ficou assim, encucado. Eu contei para ele a história de Viktor Frankl, que fez essa proposta. Viktor Frankl passou pelo campo de concentração. Sim. Ele falava muito sobre falta de sentido de vida. E é interessante que ele colocou o seguinte, que ao invés das pessoas perguntarem o que elas querem da vida, comecem a perguntar também o que a vida quer de mim. Que é uma troca que ninguém faz, né? Exatamente. E uma troca psicoterapêutica, né? Um olhar diferente. Então, ao invés de a gente pensar assim, olha, eu não queria deprimir. Né? A pergunta que você queria para a vida era, eu não quero ter depressão. Mas a vida te apresentou a depressão, você teve depressão. O que é que a vida quis de você? Ou o que é que você pode aprender com a vida diante disso? O que eu faço com isso, né? E aí eu joguei para ele a pergunta, ele ficou pensando. E na consulta seguinte ele falou, doutor, eu fiquei pensando, mas depois eu entendi. Eu quero contar para você uma história.
Eu nunca imaginei que, assim, eu sempre fui um cara ligado aos números, aos grandes números. Mas eu estava voltando para casa e estava tocando no rádio uma grande cantora americana. E essa cantora americana, ela me fez lembrar a minha infância, porque a minha tia me levava no carro junto com meus primos, dia de domingo ia para o parque e botava essa cantora nas alturas e ficava cantando. Mas, sinceramente, doutor, eu não sou um cara muito sentimental. Eu nem imaginava que isso ficou na minha cabeça. Olha. Mas quando tocou, eu me lembrei e comecei a chorar. Eu não sou de chorar assim. Pois bem, quando eu chorei, agora por um choro bom, eu voltei para casa, comprei uma coletânea dessa cantora e mandei entregar na casa da minha tia, lá no outro estado. Passou uns tempos, né, para poder chegar. Quando chegou, ela me liga. Mas meu filho... E me ligou chorando. Meu filho, eu não imaginei que você tinha ficado tão impactado assim, lembrando positivamente. E conversávamos, porque você é tão assim fechado, né, gosta dos grandes números. Eu falei assim, tia, eu também não imaginei. Mas eu fiquei, narrei a história para ela. E agora, doutor, eu entendi o que o senhor quis perguntar. E eu acredito que se algo a depressão pôde me ensinar, é que os pequenos momentos também valem a pena. Eu Olha que bacana. sempre fui vinculado aos grandes momentos, às grandes vitórias. E pode até parecer piegas, mas não é piegas porque eu senti. Os pequenos momentos, os pequenos números também valem a pena. E quando você está com depressão, nem as pequenas coisas dão sentido, dão prazer. E aí, quando eu fiquei sem sentir prazer na vida, eu entendi o prazer das pequenas coisas. Falado de uma forma genérica, pode parecer uma frase genericamente piegas. Mas esse paciente aprendeu pelo processo depressivo e fez com que ele mudasse o comportamento. Ele falou, olha, o pessoal vai vir passar o Natal aqui em casa, ao invés de ficar hospedado no hotel, vão ficar na minha casa, porque eu estou diferente. Então, o que é que esse processo de dor pode me ensinar? É uma pergunta interessante, importante, para a gente pensar, Iraci, em prevenção de recaídas. Eu já tive a doença, mas o que é que eu posso fazer para não voltar a adoecer? Aí é um processo de aprofundamento. Porque, na verdade, muitas coisas na nossa vida, elas passam batidas. A gente não dá atenção, não percebe, aliás, nem nota e passa por elas como um trator. Aquilo fica adormecido de alguma forma, né? E no momento, muitas vezes, que a gente está passando num lugar, está conversando com uma pessoa, ou está parado, que você ouve trecho de uma conversa, que alguém fala alguma palavrinha, te aciona aquilo, você não sabe como, mas aquilo vem e vem como uma avalanche, né? E quando não tratada, que a pessoa entra num quadro, quer dizer, tratado com medicamentos, mas não trabalhado, não esmiuçado, não feito aquele mergulho interior do autoconhecimento, não procura entender o contexto todo daquilo, é assim, eu acho, pelo que eu conheço, eu acredito que 80% a pessoa vai cair novamente na depressão. A chance de recaída é muito maior. A gente, inclusive, fala assim, quando psiquiatra, o que é que você fez com sua melhora? Porque grande parte das vezes a gente pega a melhora para piorar de novo. Ah! Grande parte das vezes, quer seja doenças físicas, quer sejam doenças mais mentais, assim, a gente pega a melhora para extravasar, e esse extravasamento, às vezes, é o mesmo caminho de antes, né? Uhum. Então, essa é uma pergunta fundamental mesmo. Agora, na atualidade, a gente percebe os jovens com comportamento completamente vazio, perdido, do que há uns anos atrás, que o jovem, de qualquer forma, ele tinha uma cabeça um pouco mais centrada, porque os pais passavam determinadas educação, de estudo, de profissão, você tem que crescer, constituir uma família. Hoje não mais, né? Hoje os filhos crescem sozinhos, mas eles crescem sozinhos, mas não amadurecem nem desenvolvem. Como esse comportamento pode ser trabalhado? O que nós temos visto, sendo bem sincero, é comportamentos muito autodestrutivos da juventude, biologicamente falando,
e daquela eterna juventude que passa os anos físicos, mas não amadurece. São os jovens, no sentido imaturos, de todas as idades. E é um comportamento autodestrutivo. Tanto que tem criado muito o nome auto-boicote. Todo mundo entende hoje o conceito de auto-boicote. Mas é um conceito que a gente via menos, que vem como uma consequência da culpa. Porque, veja, se eu sou autodestrutivo, eu estou tendo um comportamento que vem como consequência de raiva. Sim. Destruição é uma manifestação da raiva. Exato. Uma manifestação, digamos, patética, patológica, não saudável da raiva. Então, quando eu tenho um comportamento autodestrutivo, eu estou manifestando uma raiva de mim, culpa, raiva de mim é culpa. Ou raiva do outro é mágoa. Então, o que nós temos visto é uma grande raiva geral, mágoa do outro e culpa em relação a si mesmo. E, sem sombra de dúvida, falta de objetivos, falta de sentido, gera uma sensação de raiva mesmo, de decepção, porque a gente fica como que perdido. E quando a gente fica perdido, a gente não fica só triste, a gente fica por raiva da situação. Então, esses comportamentos todos que você está apontando, a gente vê como comportamento autodestrutivo, e autodestruição acaba não sendo algo saudável. Por exemplo, me chamou muita atenção, Iraci, eu estando recentemente na Suíça, um país do ponto de vista de construção top. Primeiríssimo mundo. Dentro Com da certeza, Europa, é maravilhoso. diferente dos outros países, né? Se destaca completamente em tudo. Onde também se destaca o suicídio assistido. Nossa, com certeza. Eu tive fazendo um roteiro de palestra lá, e em todos os locais que eu passava, fui lá e na Alemanha, todos os locais, centros que eu passava, vinham pessoas me procurar dizendo que a vontade de suicidar era, assim, absurda. E por que é que a gente abordava o não suicídio, valorização da vida, se eu estou num país onde eu tenho direito de me suicidar através da assistência médica? Como assim? Né? E a gente faz essa troca. É o exemplo típico de como só as coisas externas não conseguem preencher profundamente, e nós, enquanto sociedade, ficamos decepcionados, desiludidos, desesperançados, e uma das manifestações não é só tristeza, é raiva. É raiva porque a gente queria ter algum objetivo, algum sentido. Raiva porque não quer envelhecer. Raiva porque não quer passar pela dor. Raiva porque aconteceu. É uma grande manifestação, uma grande emoção que é pouco falada, raiva. Fala-se muito de tristeza, ansiedade, mas a raiva ela é acionada tanto pela tristeza, pela ansiedade, pontos, né? E gera comportamentos mais, digamos assim, destrutivos. A ideia, portanto, é assim, a gente começar a pensar, e aí me permita trazer a ideia de Jesus, né? Cuidado para não acumular, né, os tesouros que as traças corroem, né, que a ferrugem também tira tudo, mas cuidai para acumular os tesouros da alma, né, do ser, porque isso preenche. Nesse sentido, quando a gente está mais preenchido, está com menos vazio, com mais propósito, consegue enfrentar, como dizia Nietzsche, né, quem tem pelo o que viver, enfrenta quase qualquer como. Quem tem pelo que, o propósito, consegue ter mais resistência para enfrentar os comos, as adversidades da vida. O jovem, quando ele começa a entrar na adolescência, ele já entra na adolescência no vazio existencial, sem o propósito de vida, e, como a doutora Anise fala lá no livro dela, em 2017, se transforma num adolescente, com 40, 50, 60 anos, se achando ainda um adolescente, porque não tem propósito. Porque, né? A própria doutora Anice foi uma pessoa diferenciada, única mulher da Faculdade de Medicina da turma dela, sofrendo alagoana, sofrendo preconceitos gigantescos. Ao invés de pegar essa raiva, mágoa e destruir o mundo, ou pegar essa raiva e se sentir humilhada pela vida e se destruir, ela direcionou essa raiva para construir. E construiu de forma potente um espírito combativo
que conseguiu trazer uma outra perspectiva. Literalmente, ela transformou raiva em trabalho, quando foi a matriarca da terapia ocupacional em pacientes esquecidos de esquizofrenia internados. Então, é um próprio exemplo de como um sentido de vida preenche a vida de um ser, e esse ser preenchido por vida consegue, em uma existência, ou mesmo depois da existência física, continuar ajudando outras pessoas porque foi preenchida. Exatamente. Eu costumo dizer que ela soube praticar o que dizia Jesus: amar ao próximo como a si mesmo. Ela amava aquelas pessoas excluídas da sociedade, sem rosto, sem histórias. Ela amava, né? E um grande ensinamento para a gente, né? Para poder praticar, principalmente como doutor dentro da psiquiatria, que tem o trabalho constante de amar o próximo dentro dessa medicina tão fantástica que tem. Na perspectiva, Iraci, que o amor é a grande força que faz a gente superar os nossos conflitos, não no sentido de curá-los de vez, mas de superá-los, na perspectiva de que a gente vai ter os conflitos, mas vai falar como Paulo: eu ando desconjuntado, mas com o corpo inteiro. Eu ando despedaçado, mas inteiro ao mesmo tempo, e vou caminhando numa perspectiva diferente. É isso aí. Passa muito rápido, né? Olha, muito bom, muito bom. Uma alegria imensa ter você aqui no nosso programa, doutor. Realmente um bate-papo muito especial. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Pois é mais uma forma da gente pegar todo esse conteúdo e trazer para dentro da nossa vida, para dentro do nosso lar, e fazer o seguinte questionamento: o que eu estou fazendo com todas essas dificuldades que a vida coloca em meu caminho? Ou seja, ela vem, mas de que forma que eu utilizo ela para alavancar, para superar? Unindo esse amor, unindo essa força de vontade com a espiritualidade, a gente consegue ter uma vida feliz, uma vida leve e compreender os conflitos que trazemos. Então é isso, compartilhe o nosso programa com seus amigos, com os familiares, e vamos dessa forma, levando mais autoconhecimento, amor e espiritualidade presente sempre. Um beijinho super carinhoso e até a próxima semana. Muita paz.